Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Bruno Tiburcio por aqui, beleza? Pessoal, chegamos aí à nossa última aula de conteúdo, porém não última aula da disciplina, tá? Então, conforme eu combinei com vocês, essa aula, apesar de estar sendo gravada no dia 19 de março, ela se refere à quinta-feira, dia 20, né? Por conta daquela situação que eu falei com vocês, que minha filha vai passar por uma cirurgia, já estou deixando o material gravado para que vocês possam desfrutar aí dos nossos últimos assuntos relacionados à parte de anatomia, beleza? Infelizmente, gente, assim, por conta do tempo, né, e por conta de muitas coisas que eu preciso passar para vocês, acaba que eu enxugo muito, né, o conteúdo, e mesmo que algumas coisas não fiquem assim completas em seu assunto, eu vou trazer na próxima disciplina, tá? Então, assim, como eu sempre falo, né? Algumas coisinhas eu não consigo tratar nesse momento, mas na próxima disciplina, não se preocupem, vocês não ficarão desamparados. Eu preferi, nesse momento aqui, trazer mais a parte a morfológica e fisiológica da anatomia, porque nós acabamos utilizando isso nos nossos exames tomográficos, e a parte seccional, nós já tratamos bastante dela na disciplina de dados técnicos, e vamos voltar a vê-la, né, com alguns detalhes na parte de técnicas de posicionamento, onde nós vamos voltar a falar sobre protocolos, nós vamos voltar a ver imagens, vamos voltar a ver exames sendo realizados, né, os protocolos sendo aplicados e tudo mais. Então não se preocupem, tá? Eu tinha prometido para vocês também, no começo da disciplina falaria um pouquinho sobre exames contrastados, não vai dar tempo, infelizmente, né? Mas também tem uma parte separada, especial, na próxima disciplina, falando sobre não só sobre exames contrastados, mas também sobre a utilização do meio de contraste de maneira segura. Beleza? Então não se preocupem, eu vou passar isso aí para vocês, mesmo que não seja agora, mas na próxima disciplina. Beleza? Então, pessoal, como falei para vocês, essa é a última aula de conteúdo, né? A aula do dia 19, ou seja, de quarta-feira, nós falaremos sobre sistema nervoso. A aula do dia 20, nós estamos falando então sobre os últimos três sistemas. Claro, falta o sistema endócrino, né, que nós infelizmente não teremos, não conseguiremos falar, mas como o sistema endócrino tem uma parte muito mais, assim, ela é, entre aspas, tá, gente? Ela é muito menos visível e muito mais influenciadora, né, por conta dos hormônios que o sistema endócrino vai aplicar no nosso organismo, eu resolvi deixar ele de lado um pouco, tá? E vou focar no que realmente nós iremos enxergar na disciplina, nos exames tomográficos e de ressonância, beleza? Por isso que nós vamos falar hoje, né, na aula do dia 19, sobre sistema nervoso e na aula do dia 20, quinta-feira, falaremos aí sobre sistema urinário, sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino, beleza? Então, hoje trataremos sobre os últimos três sistemas aí do qual me referi. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Eu vou sumir da tela aqui um pouquinho para vocês ficarem com a apresentação, tá bom? Vamos lá, pessoal. Sistema urinário, tá? Eu costumo exemplificar, né, ou brincar um pouco, de que o sistema urinário, junto com o sistema respiratório, e aí eu digo na parte de expiração, são os sistemas que realmente fazem a excreção de alguma coisa, né? Muitas vezes nós pensamos no sistema digestório como sistema excretor, né, que é a parte ali onde nós vamos eliminar as nossas fezes para o ambiente externo, mas se você for pensar bem, né, o que realmente tira impurezas de dentro do nosso corpo, que tira toxinas de dentro do nosso corpo, é o sistema respiratório, porque nós estamos emitindo para o ambiente novamente o gás carbônico, e o sistema urinário, né, que vai retirar aí impurezas do sangue e de todas as nossas células via urina para fora do nosso organismo. Por isso que nós estamos excretando substâncias, tá bom? Eu gosto de fazer sempre essa analogia para vocês entenderem que o que está realmente limpando o nosso corpo vai ser, né, o sistema respiratório, no momento em que nós expiramos o ar poluído, entre aspas, né, com gás carbônico, o sistema linfático, que vai drenar todas as impurezas do nosso corpo, vai passar recolhendo o lixão do nosso corpo, e finalmente o sistema urinário, que vai pegar todas essas impurezas que entraram dentro do nosso organismo aí,
principalmente por via alimentar, e vai eliminá-la novamente para o ambiente externo, tá bom? Então, do que é composto o nosso sistema urinário? Nosso sistema urinário ele é composto por dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra, sendo que ele é responsável por formar e garantir a eliminação da urina para fora do corpo. Ou seja, a nossa urina, os líquidos que nós consumimos, eles não se transformam magicamente em urina. Existe todo um processo por trás disso, que é o que nós vamos aprender daqui a pouquinho, tá? Então, o sistema urinário, ele é responsável pela captação desses subprodutos aí, né, desse lixão que já não faz mais, já não tem mais utilidade nenhuma para o nosso organismo. É realizada uma filtragem para que a água pura, né, entre aspas, possa fazer a sua parte dentro das nossas células. Essa água impura, ela é transformada nessa solução, nesse composto chamado de urina, e essa urina, ela então é eliminada através do sistema urinário, tá? A urina é um composto que garante a eliminação de substâncias que estão em excesso no organismo e resíduos oriundos do metabolismo. Lembra que eu falei com vocês, gente, que o nosso metabolismo e o catabolismo podem ser comparados aí à confecção, à produção de um bolo de cenoura ou de qualquer outro alimento que nós estamos fazendo, que nós estamos falando? Por quê? Todas as vezes que nós temos reações químicas que transformarão, né, os alimentos e os líquidos que nós ingerimos em algo benéfico para o nosso organismo, nós podemos compará-lo, né, a um delicioso bolo de cenoura que está sendo produzido aí pelas nossas mãos, pela mão das nossas mães, das nossas avós, né, que tinham talento para realmente fazer essas coisas e separavam todos os ingredientes, batiam no liquidificador que precisava bater, colocava no forno que precisava assar, fazia aquela calda de chocolate bastante saborosa que ia fazer a alegria das nossas tardes, né? Isso aí nós podemos comparar com o metabolismo, essa série de reações químicas que nós estamos realizando aí o tempo todo para separar as partes boas para o nosso organismo. Em contrapartida, nós temos o catabolismo, né? Que é a hora de lavar a louça suja. Opa, fizemos o bolo, é hora de lavar a louça agora, de jogar casca de ovo fora, de jogar pacote de farinha fora, jogar casca de cenoura fora, a embalagem do Toddy ou do Nescau, dependendo aí da preferência de cada um, fora, né? E limpar toda a sujeira. Metabolismo, produção do bolo. Catabolismo, jogar fora as substâncias que nós não utilizamos mais, beleza? Então, o sistema urinário vai ser responsável aí por eliminar o subproduto do metabolismo, que é o catabolismo, tá bom? Vamos seguir. No sistema urinário, gente, nós temos dois conjuntos de órgãos. Nós temos os órgãos secretores, responsáveis por produzir a urina, e aí esses caras são chamados de rim direito e rim esquerdo, tá bom? Esses são os caras que vão produzir a urina. Esses são os caras que são conhecidos como órgãos secretores, beleza? E os órgãos excretores são, né, são os órgãos que representam o resto do sistema urinário, sendo eles dois ureteres, né, que são esses tubos compridos aqui, que transportam a urina dos rins à bexiga urinária, a própria bexiga urinária, por assim dizer, né, e a uretra. Esses são os órgãos que vão transportar a urina para fora do nosso corpo, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre a função, a forma, para que serve, onde vive, o que come, né? O nosso querido rim. Nós sabemos que diversas pessoas aí apresentam alguns problemas renais, né, nos últimos tempos, principalmente relacionados ao consumo excessivo de bebidas ricas em sódio, né? Não quero fazer propaganda de ninguém, mas os campeões são Coca-Cola, energético, entre outros, né? De talvez de qualidade um pouco mais duvidosa. Esses alimentos, né, esses alimentos e essas bebidas que nós ingerimos ricas em sólido, em sódio, desculpa, tem a propriedade e a capacidade de se depositarem nos nossos rins e se transformarem em pequenos cristais, tá? Que são os nossos famosos cálculos renais, ou ainda a nossa litíase renal, ou ainda mais popularmente dizendo, as nossas pedras dos rins, tá bom? O nosso rim, ele é composto, apesar de ser um órgão pequeno, ele tem algumas estruturas que são interessantes nós falarmos sobre.
Nesse slide aqui eu vou falar para vocês sobre as partes mais externas, as partes mais visuais que nós enxergamos a olho nu. Então vamos lá. Parte de cima do rim, extremidade superior, parte de baixo, extremidade inferior, duas extremidades aí bastante dedutíveis, né, por conta da sua localização. E aí nós vamos ter uma margem lateral, que ela está mais voltada para o lado de fora do nosso corpo, e a margem medial voltada para as partes mais internas do nosso corpo, né? Mais próximas aí ao plano médio sagital ou então as regiões mais internas do nosso corpo. O nosso corpo, o nosso rim, ele é recoberto aí por uma cápsula fibrosa, tá? E essa cápsula, ela tem ela é uma película bem fininha, né? Com uma pelezinha bem fininha, e ela tem essa coloração característica aqui, né? Ela é meio rosa, meio transparente, né? E é a responsável aí por cobrir o nosso rim, os nossos rins, tá bom? Além disso, nós vamos ter uma região aqui chamada de hilo renal. E em corte nós conseguimos enxergar aí que ela é uma região extensa, que vai ser mais ou menos, entre aspas, a porta de saída da nossa urina, tá bom? Pelve renal, que é a primeira porção aí dos nossos ureteres, que vai ser a entrada do cano de saída, tá? E o ureter propriamente dito. Além disso, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui, ó. Lembra que eu falei com vocês no sistema circulatório? Tudo que for vermelho é o sangue, entre aspas, limpo. Tudo que for azul é o sangue, entre aspas, sujo, tá bom? Então, o sangue limpo chega por essa artéria renal vermelhona aqui e sai sujo, né? Já filtrado aí pela veia renal, beleza? Então vamos lá. Qual é a função dos rins, né? O que os rins fazem no nosso corpo? Primeira coisa, regulação da composição iônica do sangue, né? Nós temos algumas ligações químicas que acontecem na natureza, no nosso corpo não são diferentes, tá? Então essa composição iônica aqui é o que é responsável por deixar o nosso corpo eletricamente equilibrado, beleza? Manutenção da osmolaridade do sangue. E essa palavrinha osmolaridade, eu vou até procurar aqui o significado dela, né, em outras palavras, para deixar mais claro para vocês o que significa. Um instante, por favor. Vamos lá. Osmolaridade. Se a minha internet resolver funcionar. Osmolaridade. Osmolaridade, também conhecida como concentração osmótica, é a medida de concentração de soluto, definida como número de osmoles por soluto por litro de solução. Beleza. Não adiantou muito, vamos para uma definição mais simples, tá, gente? Osmolaridade ou osmolaridade é uma medida de concentração de solutos em uma solução. É mais ou menos assim. Nós temos diversos sais minerais no nosso organismo. A osmolaridade, ela é responsável o rim, né, no caso, ele é responsável pela manutenção dessa osmolaridade. Ele funciona aí como se fosse um órgão de equilíbrio do nosso corpo, tá? Essa osmolaridade ou osmolalidade é um indicador vital da saúde do paciente, que reflete o equilíbrio de fluidos e solutos do corpo. Beleza? Então, como eu falei, entre outras palavras muito grossamente ditas, tá? É como se ela controlasse o nível de sal no nosso sangue. Beleza? Regulação do volume sanguíneo. Outra coisa, se o sangue está mais fininho, mais grosso, né, o rim que vai fazer esse controle aí. Regulação da pressão arterial. Percebam então, gente, que o nosso rim, ele não está simplesmente relacionado ao nosso sistema excretor, ao nosso sistema urinário, mas sim também relacionado ao nosso sistema sanguíneo, ao nosso sistema circulatório. Ele vai ter uma atuação bastante importante nesse sistema, porque ele vai ter todas essas interações com o nosso sangue. Se o sangue está eletricamente estabilizado, se ele está fininho, se ele está mais grosso, se ele está legal aí em relação à quantidade de sais minerais, se ele está circulando numa pressão boa, né? Se ele circula aí ah, mantendo os nossos batimentos em ordem, né? A nossa pressão sistólica e diastólica reguladinha. Outra função, regulação do pH do sangue. Se o sangue está muito ácido ou muito básico, né? Aí a gente lembra de alguns conceitos de química, tá?
ácido e base, né? Então, se o sangue está muito ácido, muito básico, nós temos também alguns percalços aí de se ter o sangue mais ácido ou mais básico. Não vou entrar no detalhe aqui, tá? Mas entendam que existe uma diferença entre um e outro, tá? Liberação de hormônios. Além, né, de diversos, do próprio hormônio que nossas adrenais que ficam localizadas aqui, nas nossas glândulas adrenais, que ficam localizadas na extremidade superior dos nossos rins, tá? Que é a famosa adrenalina. O rim também é responsável pela a liberação de outros hormônios da corrente sanguínea. Regulação do nível de glicose no sangue e excreção de resíduos e substâncias estranhas, como eu falei com vocês, tá? Vamos seguir. Como que a urina é produzida no nosso organismo? Então, o principal personagem da produção da urina é esse cara aqui, ó, chamado de néfron, tá? Esse processo de produção, ele acontece em três etapas: filtração, reabsorção e secreção, tá? Como que vai funcionar, né? Quais são as estruturas importantes do nosso néfron? Cápsula glomerular, e aí lá dentro, não sei se vocês estão vendo, mas tem alguns caninhos lá dentro chamado de glomérulos. Aí depois da cápsula glomerular, nós vamos ter aí uma série de tubos ou túbulos, tá? Que são pequenos tubos. Então nós temos aqui tubo proximal contorcido, porque proximal, porque ele está próximo da cápsula, tá? Porque contorcido, porque ele se contorce inteiro. Túbulo distal contorcido, ou seja, está longe e ainda assim continua contorcido. Alça de Henle ou Henle, né, que é a alça do néfron, muito provavelmente algum anatomista famoso que deu esse nome para ele, e o túbulo coletor. Então percebam, gente, que esses néfrons, eles são estruturas microscópicas, tá? Eles vão se localizar aí nessa região aqui chamada de córtex renal. Daqui a pouco a gente volta para ele, tá? Mas no córtex renal nós temos milhares aí, se não milhões de pequenas estruturas, né, de pequenos conjuntos desses aqui, chamados de néfrons. O que que acontece? Como que a urina é produzida? Lembra que eu falei para vocês que o sangue, ele vai chegar meio sujão aqui no rim, né? Então ele vai chegar sujo, trazendo aí diversos subprodutos aí, diversos resultados aí, né, em forma de catabolismo. Esses carinhas aqui, chamada de cápsula glomerular, e os glomérulos farão a filtração desse sangue, tá? E aqui nós vamos ter não só a filtração do sangue, mas também a produção de urina, tá? Aí, como que esse sangue chega nessa região? Lembra que eu falei para vocês lá no sistema circulatório que nós temos capilares, que são veias e artérias muito fininhas, que elas têm a capacidade de penetrar nos locais mais longínquos aí do nosso corpo, nas células mais distantes? Então, os capilares chegam aqui, o sangue arterial, ele vai chegar através dos capilares nessa região aqui em alta pressão. Essa pressão vai fazer com que parte do plasma, ou seja, parte do sangue, saia em direção à cápsula de Bowman, que é uma estrutura que está aqui dentro, que é no processo conhecido como filtração. Essa cápsula de Bowman é que vai filtrar o sangue e vai transportar a parte boa para o que interessa e a parte ruim para o fluido chamado de urina, tá? E aí depois aqui nós temos a reabsorção de substâncias, aquelas substâncias que ainda podem ser aproveitadas são reaproveitadas, reabsorvidas, e finalmente o que não é possível de reaproveitar é secretado, ou seja, é expulso dessa região aqui das cápsulas glomerulares através dos túbulos coletores, tá? Então, o nosso rim, ele tem uma porção disso aqui, como eu falei para vocês, são milhares, se não milhões aí dessas estruturas que estão ali no córtex renal. Vamos seguir aí, eu vou explicar para vocês qual que é o caminho da urina agora. Então, vamos lá. A urina é produzida nos rins e transportada pelos ureteres até a bexiga, onde é armazenada. Quando a bexiga está cheia, os músculos se contraem, aumentando a pressão e empurrando a urina para fora. A urina é lançada para o exterior do corpo através da uretra. Então, beleza, nós já entendemos que a urina é produzida no rim, né, propriamente dito, vai seguir o seu caminho pelos ureteres, chegar na bexiga e finalmente da bexiga para a uretra, da uretra para o vaso sanitário. Ou no caso dos meninos aí mais mal educados,
no pé de uma árvore, né? A gente sabe que os homens têm uma facilidade maior aí em urinar em locais não convencionais do que as meninas, né? Então, tirando esse comentário à parte, vamos às partes internas do rim aí, tá? Nós temos aqui o córtex renal, que, como eu falei para vocês, é a parte que vai juntamente com a cápsula renal, né? Córtex renal e cápsula renal, vão ser as estruturas renais que serão responsáveis aí por abrigar os néfrons, tá? Aí, nesse córtex renal, o que que nós vamos ter aqui, ó? As pirâmides renais. Percebam que isso aqui, gente, se parece com pequenos reservatórios, tá? Então, na imagem anterior, vocês percebam aqui o seguinte, ó, os néfrons, todos eles localizados aí na parte do córtex, tá? E aí essa parte mais rosada aqui, ó, essa parte que parece um gomo de mexerica, de laranja, ó, aqui, essas partezinhas mais rosa escura aqui, mais cor de vinho, por exemplo, são as pirâmides renais. Olha onde é que estão os túbulos coletores. Eles estão diretamente depositados na parte das pirâmides renais, tá? Então, a urina sai do néfron e cai na pirâmide renal. Ela fica armazenada aqui temporariamente, tá? Entre cada pirâmide renal, nós vamos ter as colunas renais, justamente para limitar a capacidade de cada uma das pirâmides, beleza? E aí, para cá, nós vamos ter o hilo renal, tá? Que basicamente aí é como se fosse a porta de saída. Nesse hilo renal, nós temos algumas estruturas bastante interessantes. Eu quero que vocês pensem nessa região do hilo renal, né, que nós vamos falar aqui sobre cápsula, sobre cálices maiores e menores, sobre pelve renal e sobre papila renal. Eu quero que vocês imaginem como se nós tivéssemos pequenos funis aqui em cada uma dessas pirâmides. A papila renal é como se fosse a porta de entrada, a boquinha onde a urina será depositada diretamente no cálice menor. É o funilzinho aqui, tá? É o funil que vai distribuir a urina para o cálice maior, que é realmente a porta de saída onde será depositada a urina toda em direção à pelve renal, em direção ao ureter, tá? E aí aqui nós vamos ter aqui a artéria renal e a veia renal, cada uma com a sua respectiva responsabilidade. A artéria renal trazer o sangue, veia renal retirar o sangue, beleza? Finalmente chegamos nos uretérios. Uma vez que nós entendemos aqui como que funciona o processo de produção da urina nos rins, nós vamos começar agora a falar sobre os órgãos excretores. Lembra? Órgãos secretores, rins, que produzem a urina, órgãos excretores, os que jogam a urina fora. Então, nós vamos ter aqui os ureteres, tá? Que são esses tubos longos aqui, mais ou menos aí medindo de 25 a 30 centímetros de comprimento, e bem fininhos, cerca de 4 a 5 milímetros de diâmetro, tá? Eles vão sair aqui da parte do cálice maior, né, dos cálices maiores do rim aí, vão se ligar à pelve renal e vão descer em direção à bexiga. Agora, uma coisa interessante que vocês vão visualizar na próxima imagem, tá? Porque os nossos ureteres, eles saem dos rins e eles vêm desembocar diretamente na bexiga. Mas olha só que coisa interessante. Ele não é um cabo suspenso aqui. Ele não deposita a urina como se tivesse com uma torneira aberta, tá? O ureter, ele vai meio que dar a volta por trás da bexiga e vai entrar aqui, ó, na parte dos ósteos dos ureteres. Então, o enchimento da urina, o preenchimento da bexiga pela urina, ele é realizado de baixo para cima e não como uma torneira ligada que cai urina lá embaixo, tá? Então, ó, o ósseo dos ureteres ele vai ser responsável por subir gradativamente o nível da urina. E já que estamos falando em bexiga, vamos falar aí sobre o que ela é. A bexiga urinária é um órgão muscular oco que serve de reservatório para a urina e gradativamente distende-se conforme esse produto acumula-se. Há músculos próximos ao local de junção entre a uretra e a bexiga que atuam regulando a micção. Então, partes da bexiga. Corpo da bexiga, esse cara aqui, né, a parte maior da bexiga, ósseo dos uretérios, já falei para vocês a respeito da função deles. O colo da uretra, da bexiga, né, ou seja, o pescoço da bexiga, é a parte de saída da bexiga, tá? Trígono vesical,
que também já faz a sua função aí, né, de início da uretra e saída da bexiga, uretra e esfíncter interno da uretra. Agora, deixa eu chamar a atenção de vocês. Duas disciplinas atrás, nós falamos em patologia que tem alguns pacientes que, quando apresentam um caso grave de hérnia de disco nas vértebras lombares, alguns desses pacientes começam a ter aí alguns problemas de contenção miccional e contenção intestinal. Ou seja, a pessoa naturalmente vai começar a fazer xixi e cocô, né? Não vai conseguir segurar o xixi e o cocô tão bem quanto nós que não temos nenhum tipo de problema, tá? Por quê, gente? O que que acontece? Vocês entendem que para que esse sistema funcione aí com abrir e fechar de válvulas, né, por assim dizer, ou abrir e fechar de uma torneirinha, tá? Nós temos diversos músculos que fazem esse serviço, tá? Nós não podemos esquecer que saindo do nosso cérebro e descendo aqui pela nossa medula espinhal, né, pela nossa coluna dorsal, nós temos a medula espinhal passando exatamente no meio dela, tá? Essa medula espinhal é o sistema que distribui os nervos para os nossos, para todos os nossos membros aí, né? Membros superiores, membros inferiores, os nossos órgãos internos, órgãos externos, tudo é interligado por esse sistema, que nós, com certeza, já falamos a respeito dele na aula anterior, onde nós conversamos sobre o sistema nervoso, tá? O que que acontece? Chegando aí na região da coluna lombar e do cóccix, não, desculpa, do sacro, que é mais ou menos aí a altura da nossa bexiga e do nosso reto, o que que acontece? Há uma compressão, né? Se a pessoa tem uma hérnia de disco nessa região, há uma compressão da medula e dos nervos espinhais que muitas vezes fazem aí a, o estímulo, né, desses músculos que estão aqui, estímulos sensoriais e elétricos também, tá bom? O que acaba acontecendo? Esses estímulos acabam sendo prejudicados, consequentemente, a pessoa não tem o controle desses esfínteres, né? E aí é onde acontece lá o problema de não conseguir segurar a urina nem as fezes. Beleza, gente? Só um comentário aí para melhorar a compreensão de vocês, beleza? E por fim, nós temos a nossa uretra. E aí, a uretra basicamente é só um tubo que leva, que transporta a urina da bexiga para o exterior do corpo. Mas nós, homens e mulheres, nós temos algumas diferenças, tá, gente? Por quê? A uretra masculina, nos homens, ela tem cerca de 20 centímetros de comprimento, já contando a parte que está ali mais ou menos localizada aí no interior da bexiga e todo o comprimento peniano. Ah, professor, mas varia isso? Varia. Tem homens com pênis um pouco menor, tem homens com pênis um pouco maior, tá? Então, se, por exemplo, se for um homem que tiver mais do que 20 centímetros, a uretra do cara vai ser mais do que 20 centímetros. Então, isso aqui é uma medida, é uma média, tá, gente? Isso aqui é uma média, não é um valor fixo, beleza? A uretra, ela vai terminar na extremidade do pênis, lá na abertura da glande, tá? E também a uretra ela tem uma função importante, que é a passagem do sêmen durante a ejaculação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino e vocês vão entender, né? E aí, meninas, não quero que vocês me considerem machistas nesse momento da aula, mas vocês vão entender que as mulheres elas são um pouco mais complexas do que os homens. Não só em comportamento, como também em questões orgânicas, tá? Por quê? Porque o sistema reprodutor e urinário do homem é algo um pouco mais simples. Você meio que utiliza dois em um. O sistema reprodutor feminino e o sistema urinário feminino não. São dois sistemas à parte, sendo que o sistema reprodutor é muito mais complexo do que o masculino, tá? Na uretra feminina, a uretra vai ter aí uma dimensão de aproximadamente 4 centímetros de comprimento, que não tem nada a ver com o canal vaginal, tá, gente? Então, assim, algumas pessoas se confundem, inclusive, né? ah, Proveitosamente, ontem eu dei uma aula sobre isso para os alunos do ensino médio, sobre o sistema reprodutor, e aí uma aluna me levantou a mão e perguntou o seguinte, professor, é verdade que fazer, né, urinar depois de uma relação sexual
pode prevenir infecções urinárias? Eu falei, olha, até onde eu sei, eu nunca vi nenhum estudo desse tipo. Pode ser que sim. Por quê? Porque você tem uma certa limpeza. É o momento em que a mulher, né, ao terminar a relação sexual, vai até o banheiro, se limpa, se lava, dependendo aí do gosto e da higiene de cada um, né? E aí acaba que previne, de certa forma, que micro-organismos que ficaram ali, né, resíduos ali da relação sexual, sejam limpos por meio de se urinar, né, porque vai sair o jato ali e vai acabar lavando aquela região, mas também de você, da mulher, se limpar aí, ou de se lavar logo após, logo após urinar, tá? Mas não tem nada a ver. Então aí levantaram a mão e me perguntaram outra coisa, professor, a mulher urinar após o ato sexual pode preveni-la de uma gravidez indesejada? Eu falei não, porque não tem nada a ver, né? É o que eu estou falando com vocês aqui. A uretra feminina, gente, ela tem 4 centímetros de comprimento e ela está diretamente ligada à bexiga. Ela não tem ligação nenhuma com o sistema reprodutor feminino, tá? E aí ela vai ter aí a sua finalização na vulva e, como vocês já estão observando na imagem, a uretra feminina é mais curta e está próxima do ânus e vagina, o que favorece o desenvolvimento de bactérias na região. É claro, gente, estou falando com pessoas adultas, né, com mulheres adultas, mas é sempre válido lembrar que a forma como as mulheres se limpam, né, ao evacuar ou ao urinar, vai influenciar aí, de repente, em um risco maior de uma infecção de urina, por exemplo, tá? Tem mulheres que preferem se limpar aí de trás para frente, ou seja, do ânus para a região vaginal. Isso é um perigo, tá, gente? Porque resíduos de fezes ali podem cair na uretra e, consequentemente, vão invadir aí, esses micro-organismos vão invadir aí a bexiga e vão desenvolver uma infecção de urina, tá? E aí outras mulheres preferem o método convencional, que é se limpar de trás para frente, tá? Eu estou tratando esse assunto aqui, gente, de maneira muito respeitosa, tá? Não quero expor ninguém, não quero expor, porque é mulher, porque é homem, não. É porque realmente as mulheres precisam ter um cuidado maior aí em relação à sua higiene íntima, tá? Justamente por conta desse risco aí, né, de uma proximidade muito grande. Os homens têm 20 centímetros aí de uretra, pelo menos, até que o micro-organismo chegue na bexiga, né? Acontece do homem ter infecção de urina? Acontece, mas é mais raro. Por quê? Porque não tem tanta exposição às fezes, por exemplo, como as mulheres têm. Beleza, gente? Acho que de sistema urinário consegui cobrir tudo o que eu precisava cobrir com vocês. Agora vamos para o sistema reprodutor. Sistema reprodutor, nós conseguimos visualmente enxergar isso, né, olhando para um homem ou uma mulher, né? E de novo, não quero ser aqui o pregador de verdade nenhuma, né? A minha intenção aqui não é compartilhar os meus pensamentos em relação à sexualidade, mas sim falar sobre ciência, e falar sobre sistema reprodutor, tanto masculino ou feminino. Apesar de nós termos aí uma vasta gama aí como eu posso dizer, de identidades de gênero atualmente, né? É homem, mulher, aí depois tem, né, todas as siglas aí do LGBTQIAPN+, né? Mas, no final das contas, fisiologicamente, nós temos somente pessoas com órgão sexual masculino e órgão sexual feminino, tá? Essas diferenças anatômicas, gente, enquanto a natureza não achar um outro meio para que a vida venha, né, a se proliferar, elas existem simplesmente para que a espécie se procrie, tá? Então, o pênis, ele vai ter um formato específico para que ele seja introduzido dentro da vagina de maneira específica e que ele sirva aí basicamente como uma seringa para injetar espermatozoides dentro do óvulo da mulher, do óvulo não, desculpa, do útero da mulher, e que lá dentro do útero, esse útero funcione como um vaso, né, onde essa semente germinada trará uma nova vida. Costumo falar de forma filosófica aqui, né? Até mesmo porque eu tenho duas, como vocês sabem, eu tenho duas filhas e uma idade muito curiosa, né? Eu tenho uma filha que vai entrar na pré-adolescência nos próximos meses e uma filha mais nova que acompanha, que entra no embalo. E muitas vezes, né, principalmente alguns anos atrás, agora a gente consegue falar um pouco mais abertamente sobre sexualidade com elas, né? Elas acabam tendo acesso
junto com os amigos, em programas de televisão, enfim. Claro, a gente tenta preservá-las ao máximo, né, para que elas não sejam expostas à promiscuidade, mas elas têm que ter informação sobre como o corpo delas funciona, né? E aí, a mais velha, há um tempo atrás, ela me perguntou como que funcionava, né? Como que um bebê viria, como que um bebê nasceria, né? E aí, de uma maneira muito didática, né, muito lúdica, eu cheguei para ela e falei o seguinte: olha, o papai tem uma sementinha do amor que em uma noite, não lembro se foi à noite, tá, gente? Mas, enfim, faz de conta que foi à noite. Em uma noite, o papai injetou essa sementinha do amor dentro do vazio que a mamãe tem na barriga, tá? E aí, nesse vasinho, você, como uma semente, você começou a germinar, começou aí a ser nutrida, né? Como uma planta mesmo, começou a receber ali alguns nutrientes, né? Tá? Eu expliquei toda a relação da vida de uma planta, né? De uma semente ali até germinar com a vida de um bebê, né, que vai sendo nutrido pouco a pouco, como se fosse uma semente mesmo, até que se transformou num bebê, até que nasceu e até que está no mundo externo, tá? Então a gente precisa, de certa forma, trazer essas informações mais lúdicas, até mesmo para que nós entendamos alguns princípios e que nós possamos, em algum dia, se nós precisarmos explicar isso, seja para um filho, seja uma pessoa conhecida, né, para uma pessoa mais próxima da gente, ou até mesmo para um paciente, né, que nós possamos tratar o assunto de maneira muito respeitosa e muito delicada, tá? Mas, voltando aqui para o nosso sistema reprodutor, diferenças anatômicas entre homens e mulheres, claro que nós temos aí, nós sabemos, né? Nós que somos adultos, nós sabemos o quão bom é ter uma relação sexual, né? Quão prazeroso é ter o ato sexual, né? Porém, esse prazer, gente, no final das contas, para a natureza se resume a juntou um homem, juntou um material genético masculino, juntou um material genético feminino, criaram ali um feto, uma semente, ou o que quer que seja, e essa semente, esse feto, vai se tornar uma nova vida, tá? Vai continuar perpetuando a espécie. Para vocês se lembrarem, a célula reprodutora masculina recebe o nome de espermatozoide e a célula feminina é conhecida como óvulo. Falando aí sobre sistema reprodutor masculino. Como eu falei para vocês, nós homens somos menos complexos do que as mulheres, no que diz respeito à parte corporal mesmo, né, a parte anatômica, em relação a sentimentos e entre outras coisinhas mais aí, tá? Os órgãos genitais masculinos são compostos por testículos ou as gônadas masculinas, e aí, pasmem, tá, gente? Se vocês nunca pensaram nisso, mas os testículos são as gônadas masculinas e os ovários são as gônadas femininas, ou seja, são as estruturas responsáveis por criar as células germinativas, tá? Então, material genético masculino, ou seja, célula germinativa masculina vai ser criada, vai ser gerada nos testículos ou nas gônadas masculinas, material genético, célula germinativa feminina, né? Vai ser criada aí nas gônadas femininas ou nos ovários, tá? Um sistema de ductos, sendo eles aí o ducto deferente, tá? Ducto ejaculatório, cadê ele? Ó, ducto deferente. O ducto ejaculatório não está aqui. Na verdade, o canal deferente, o ducto ejaculatório, ele sai daqui, ó, ele sai daqui, vamos lá. Então, o canal deferente, ou ducto deferente, ele sai dos testículos aqui, sai do epidídimo, vem até a próstata, e a próstata aí vai ser responsável, né? Vai se juntar, vai ter aí o ducto ejaculatório que vai se juntar aqui num pedacinho com a uretra, tá? E vai sair finalmente aí, o sêmen vai sair finalmente aí pelo pênis, tá? As glândulas sexuais acessórias sendo a próstata, glândula umbo-retal, que está nessa regiãozinha aqui, tá? Próxima ao reto, e vesículas seminais. E diversas estruturas de suporte, incluindo o escroto e o pênis, tá? O escroto ou saco escrotal tem uma função específica, né, uma explicação específica para estar para o lado de fora, né? Porque aqui do lado de fora do corpo ele vai conseguir aí manter uma temperatura legal para que os espermas, para que os espermatozoides
sobrevivam, tá? E assim nós temos essa configuração aí para o sistema reprodutor masculino, tá? Os testículos, gônadas masculinas, produzem, na verdade eles não produzem, produzem os espermatozoides e secretam hormônios, principalmente a testosterona. Agora, em relação à fisiologia, como que vai funcionar aqui, gente? Testículos vão produzir os espermatozoides, ou seja, as células, como eu falei para vocês. Próstata e vesícula seminal, como em conjunto aí, vão produzir o líquido, tá? O líquido propriamente dito, o sêmen, tá? O líquido, o esperma propriamente dito, tá? Então, nesse caminho aqui, as células germinativas, né? O epidídimo vai ser aí responsável também pela distribuição dessas células, tá? Células germinativas, ou seja, os espermatozoides vão ser produzidos aqui, transportados pelo canal deferente até a região aqui da vesícula seminal e da próstata, vão ser banhados em sêmen aí, e no momento da ejaculação, o que que vai acontecer? Vai receber estímulo e vai ser expulso aí, caso haja, né, uma situação de coito interrompido ou masturbação, vai ser jogado para o meio externo, caso haja, né, caso seja uma situação de ato sexual propriamente dito, então o pênis levará o esperma, né, o sêmen, até o interior do corpo da mulher, beleza? Via canal vaginal, tá bom? Falando sobre sistema reprodutor feminino, né? E aí eu mostro para vocês a complexidade. Por quê? O sistema reprodutor feminino, além de ter estruturas internas, né, que são bastante ah, características, né? Nós temos uma estrutura externa também bastante complexa, tá? Então, o sistema reprodutor feminino vai ser responsável pela produção dos óvulos. Opa, mas quem que produz os óvulos? Os ovários, tá? Esse parzinho de ovários aqui que vão produzir os óvulos e aí vão depositar esses óvulos nas trompas de Falópio, ou seja, vão jogar os óvulos nas trompas de Falópio. E isso aqui vai ser produzido, né, uma vez a cada 28 dias no famoso ciclo menstrual, beleza? Então, ó, órgãos internos, nós vamos ter aqui ovários, trompa de falópio, útero, cérvix e a vagina. A vagina, então, é o canal, tá, gente? Os órgãos externos, nós vamos ter aqui um monte do pubis, né, que é essa região aqui onde nascem os pelos pubianos, tá? Grandes lábios ou lábios maiores, pequenos lábios ou lábios menores, tá? Clitóris. Aqui nós temos a uretra, que é esse canalzinho aqui onde sai a urina, a abertura vaginal e as glândulas de Bartolin. Como que isso vai funcionar então, gente? Falando a respeito do ciclo menstrual. Como eu falei para vocês, os ovários aqui, né, uma vez a cada 28 dias, que é a duração do ciclo menstrual, um de cada vez vai eliminar aqui, né, vai produzir um óvulo e vai jogar lá nas trompas de Falópio, buscando aí, né, a reprodução. Então nós sabemos aí que tem, por exemplo, o período fértil, onde a mulher ela acaba ficando aí mais com a libido um pouco mais aumentada, né, mais suscetível aí ao contato sexual, tá? Por quê? Porque o corpo dela está buscando reprodução. O homem naturalmente já nasce pronto para a reprodução, tá? Então, assim, é mais ou menos assim. A mulher, ela tem períodos. Claro que, né? Falando a respeito de sexualidade e não de sistema reprodutor. Existem algumas coisas que precisam acontecer, né? Precisa haver química no casal, precisa haver aí toda uma questão de preliminares e tudo mais, né? Para que essa mulher ela se sinta confortável em ter uma relação sexual. Mas, naturalmente, o corpo dela, a cada 28 dias aí, quando ela está produzindo os óvulos, ela já vai ter uma propensão maior a ter desejo sexual, tá? O que que vai acontecer? O óvulo vai ser produzido, vai ser jogado lá nas trompas de Falópio em direção ao útero. Por quê? Porque aqui no útero é onde a mágica acontece. Se houver uma relação sexual e o pênis depositar aqui o material genético, né, os espermatozoides nessa região, é aqui onde o bebê, né, o futuro bebê será fecundado, é onde o óvulo será fecundado e, consequentemente, o bebê será gerado.
tá? Porém, o que que vai acontecer? Se não acontece a fecundação, esse óvulo ele vai ser eliminado a cada 28 dias por meio da menstruação. Além da menstruação eliminar o óvulo, que vai acontecer? Há uma descamação das paredes internas do útero. Por isso que a mulher ela sangra por alguns dias, né? Porque justamente está acontecendo uma descamação das paredes uterinas internas, beleza? Então, basicamente é assim que funciona a parte de dentro. Vamos para a parte de fora agora, tá? E aí, em relação à parte de fora, o que nós temos de importante aqui? Clitóris, que atualmente a única função desse cara aqui é trazer prazer sexual. Não existe outra função para ele a não ser essa, pelo menos até onde eu sei, tá? Então, o clitóris, ele, dependendo, né, da anatomia da mulher, dependendo não. O clitóris, a sua morfologia, né, o seu formato, é de um pequeno pênis, tá? Então, ele parece, ele tem um corpo que parece um pênis, e tem outras duas estruturas ali que parecem dois testículozinhos, tá? Mas assim, eles são, claro, não é um pênis, mas o formato lembra muito o pequeno pênis, beleza? E aí tem várias terminações nervosas, muito semelhantes aí às terminações nervosas que as mulheres possuem nas mamas, por isso que algumas mulheres sentem prazer sexual ao serem tocadas nas mamas, beleza? Então, clitóris, função sexual, somente. A abertura vaginal, e aí nós sabemos que tem uma dupla função, que é tanto a entrada do material genético quanto a saída do bebê já pronto, tá? E, finalmente, as glândulas de Bartolin, que são responsáveis aí pela lubrificação vaginal durante o período, né, durante o ato sexual, beleza? Antes, durante e depois. Gente, eu acho que eu consegui cobrir tudo o que eu precisava com vocês aqui. Por favor, se tiverem qualquer dúvida, deixa eu entrar na câmera de novo aqui. Se tiverem qualquer dúvida em relação ao assunto, me procurem, tá? Podem mandar mensagem para mim ou então deixem as perguntas reservadas aí para a revisão, tá? Eu espero que tenha atingido as expectativas de vocês, tá? Como eu falei, revisão então, será realizada na próxima quinta-feira, dia 27, a prova realizada na sexta, dia 28, tá? A partir do dia 28, ou seja, depois que nós passarmos a prova, nós teremos uma nova configuração aí das nossas aulas, tá? Eu não sei, eu não lembro agora se eu falei no começo dessa aula aqui, mas nós teremos a gestão da escola está mudando, né? Tanto a parte de coordenação quanto a parte de gestão. Então, eles me pediram algumas coisas diferentes. Inclusive, eu devo, não lembro também se eu falei, mas eu devo assumir algumas turmas presenciais na escola, o que não fará com que vocês percam aulas aqui, tá? A única coisa é que talvez mude um pouquinho. Talvez nós tenhamos aí, em vez de ter uma aula ao vivo e uma aula gravada, talvez nós tenhamos duas aulas gravadas de terça e quinta e uma aula e um aulão de revisão, né? Ou tirar dúvidas aí, um plantão de dúvidas na sexta à noite, tá? Então, mas isso eu vou conversar com vocês a partir da próxima semana, tá? Então, a próxima disciplina, que será técnicas de posicionamento, já vem nessa configuração nova. Porém, por enquanto, continuamos nas aulas seguidas. Hoje, amanhã, né? Dia 19, dia 20. Próxima semana, 27 e 28, com a prova. Beleza, pessoal? Grande abraço, excelente final de semana e tchau, tchau.